Caros irmãos e irmãs, celebrando o 29º domingo do tempo comum, a liturgia de hoje nos convida a nos situarmos na condição de servos, assim como o próprio Cristo Jesus se fez servo para resgatar a humanidade e apresentar esta mesma perante Deus. Nós ouvíamos, amados irmãos e irmãs, no Santo Evangelho, dois dos discípulos, Tiago e João, que faz um pedido a Jesus. Porém, este pedido, desprovido de humildade, quase que uma imposição ao Mestre. Mestre, queremos que façais por nós o que vamos pedir. E Jesus pergunta: o que se trata? O que quereis que eu vos faça? Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Diante de alguém que, de certa forma, de um posicionamento na qual se passava na cabeça dos discípulos e boa parte do povo daquela época sobre o reinado de Jesus, que seria semelhante a tantos outros reinos que já haviam contemplado, e com isso este sentimento de glória, de vantagens, de status se passava também no coração dos discípulos, por serem humanos, semelhante a nós. Talvez tivéssemos a mesma atitude diante de alguém em que a multidão havia dito que seria o Messias e que o próprio Cristo Jesus havia se apresentado como o esperado, o Messias, porém, de uma maneira diferente. Isso vai se tornar manifesto durante a sua vida, durante as suas ações. E os discípulos já queriam reservar o seu espaço, o seu lugar. Porém, esta glória em que se fala no Santo Evangelho, ainda não é a escatologia, o finais dos tempos, diante de Deus, mas sim a glória dos homens, humano, nesta realidade material. Então, de certa forma, partia do coração dos discípulos, e estes dois manifestaram isto de modo bem claro, em que queria ficar uma à direita e à esquerda de Jesus. Tenho refletido diante desse Santo Evangelho, amados irmãos e irmãs, nas missas já celebradas, tenho dito que o nosso lugar nem é à direita nem é à esquerda de Jesus. É no coração de Deus, na centralidade, no mistério da nossa fé, que é Cristo Jesus. E o convite que o Senhor nos faz é para o serviço, é para a entrega, é para a oblação de nós mesmos em vista do seu reino. Sobressai neste Santo Evangelho também um pouco do contexto em que acontecia naquela época, quando Jesus assim revela: vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Ou seja, a perspectiva do reino de Deus é diferente da perspectiva humana, da realidade humana propriamente dita. E Jesus aproveita para exortá-los, repreendê-los também. Diante do pedido em que eles haviam dito, o Senhor vai dizer a eles: vós não sabeis o que pedis. Que também é um convite para refletirmos sobre aquilo que pedimos a Deus, o que costumamos pedir a Deus. Às vezes nós queremos participar do reino de Deus, mas um reino desprovido da cruz, da renúncia, dos sofrimentos, do Calvário. Mas o reino em que Jesus nos apresenta
da sua glória, perpassa pelo mistério da cruz, da renúncia, do sofrimento, mas da entrega total de si mesmo em resgate da humanidade, enquanto nós em resgate também de cada irmão que Deus coloca diante de nós como um pequeno rebanho para pastorearmos. Amados irmãos e irmãs, diante do convite em que os 2 discípulos fizeram, Jesus os interroga perguntando: por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo com que vou ser batizado? E de imediato a resposta por parte dos discípulos foi que poderiam. Só que este cálice em que Jesus, questionando, manifesta, é o cálice da sua paixão, é o cálice da sua morte, é o cálice da sua glorificação. Ou seja, traduzindo para a nossa realidade cristã, queres seguir a Cristo? E as próprias palavras de Jesus, quando convidando os discípulos para fazer parte desta caminhada, deste itinerário, vai dizer que aquele que quiser segui-lo deve renunciar a si mesmo, pegar a sua cruz e segui-lo. Então, este cálice retrata aquilo que vai acontecer com o Mestre, a sua paixão, sua morte e ressurreição. Por vezes queremos ser cristãos, mas não estamos preparados, talvez conscientes, em que a missão, ela proporciona momentos não só de glória, mas de desafios, de sofrimentos, de renúncias. E entendamos a missão não simplesmente como uma realidade eclesial propriamente dita, mas na tua casa. Tu és convidado a ser um missionário, tu és convidado a ser sinal de Deus, a ser este sal que não perde o sabor, ser também esta luz, na qual não se pode ficar debaixo da mesa, mas em cima, para que cuja claridade que tu recebes e tu recebestes um dia no teu santo batismo, possa iluminar, tornar iluminado o espaço aonde tu habitas. E hoje, no Dia Mundial das Missões, a Igreja nos convoca a todo cristão batizado a se sentir missionário, mas convidado a fazer a experiência com Jesus do discipulado. E pelo que nós ouvíamos no Santo Evangelho, o Senhor nos convida a sermos servos, nos sentirmos servos, não estarmos atrelados às honrarias, às glórias deste mundo, mas do serviço caritativo prestado a cada irmão, a serviço da igreja, a serviço de seu reino, reino este de glória, mas também de cruz. E assim, amados irmãos e irmãs, a leitura da carta aos Hebreus já nos posiciona Cristo como o sumo sacerdote, na qual fez a experiência da nossa humanidade, com exceção do pecado. É alguém que nos conhece, é alguém que sentiu na pele os sofrimentos humanos, das injúrias, das blasfêmias, da desolação, do não reconhecimento de sua majestade, e é por isso que se compadece de cada um de nós, mediante as nossas fraquezas. E com o salmista, amados irmãos e irmãs, para finalizar, nós queremos também rezar, pedindo que sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.